Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu quero refletir com vocês um pouco sobre essa relação entre igreja e questão política. Isso é importante porque aqui no Brasil é muito comum a igreja querer andar de mãos dadas com o mundo político. Quando eu falo igreja, na verdade, mais especificamente, um grupo religioso específico que eu vou falar mais na frente. Por que isso acontece? Porque essa relação com o mundo político muitas vezes traz prestígio para o líder religioso. Então ele gosta de aparecer na mídia, ele gosta de levar o governador ou deputado para o seu grupo religioso, e isso dá uma certa colocação, um certo prestígio a esse líder religioso, porque a comunidade começa a perceber que ele está próximo do poder, que ele é uma pessoa importante. Então essa é a primeira questão. Outra questão é que a própria igreja também, a gente não pode se enganar, esse segmento religioso específico, ele está preocupado também com um projeto político, eleger deputados, eleger vereadores, para que eles possam influenciar na sociedade e estabelecer algumas regras, algumas normas, claro, essas regras e essas normas, esses valores, de acordo com aquilo que ele pensa no seu grupo religioso. Como eu falei anteriormente em outro vídeo, não há problema em que o líder religioso participe do mundo político. O problema é que muitas vezes esses líderes religiosos que estão participando da vida política, eles se envolvem em questões de corrupção, em questões morais, em questões éticas, e o grupo religioso também muitas vezes não acompanha isso, né? Então não faz uma avaliação crítica da participação desse líder religioso. Ele não é avaliado pelas ações éticas ou morais que ele acaba cometendo no exercício do poder político. Muitas vezes ele é avaliado como alguém que está contribuindo para a obra de Deus. Mesmo ele fazendo esses deslizes, ele é visto como alguém que está contribuindo para a obra de Deus, para o reino de Deus, ou para salvar almas. Então esses deslizes éticos, esses deslizes morais, muitas vezes eles são perdoados, né? Claro, é muito comum também a gente ouvir, por exemplo, um tipo de argumento que diz assim: mas Deus usa os ímpios para conseguir expandir o reino de Deus, ou para conseguir com que pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Deus usa até ações más para conseguir coisas boas. E isso é muito perigoso, porque a gente está trabalhando com uma questão ética que é muito conhecida também, que é aquela que diz que os fins justificam os meios, né? E esse argumento também, ele foi utilizado no século XVIII, né, para se referir, por exemplo, à conversão dos escravos. Dizia-se até que a escravidão era algo bom para os escravos, porque eles tiveram a oportunidade de ter o contato com a palavra de Deus, de ter o contato com o Evangelho. Então veja a que absurdo nós chegamos quando a gente utiliza esse tipo de argumentação. Quer dizer, uma coisa ruim, má, passa a ser boa quando ela contribui para o reino de Deus, segundo esse pensamento. Então, os escravos, aliás, os povos africanos que vieram para o Brasil como escravos, eles então tiveram a oportunidade de ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus exatamente porque eles eram escravos. Esse é um argumento muito perigoso, né? Como eu já falei, esses grupos religiosos, e como eu disse, é uma ala específica que a gente costuma denominar de neopentecostais, eles têm realmente interesse em eleger um grupo de religiosos que estejam afinados com os seus valores, com a sua ideologia. Então isso cada vez mais está crescendo na sociedade, cada vez mais a bancada evangélica
a bancada constituída por grupos religiosos está crescendo nas câmaras em todo o Brasil. Isso, como eu falei, em princípio não é um problema. O problema acontece quando você tem por trás a ideia de simplesmente conseguir o poder para estabelecer um domínio ou uma ideologia religiosa e política. Ou mais especificamente, uma ideologia religiosa, porque uma ideologia política ela é estabelecida por qualquer partido. Esses grupos, em geral, eles trabalham com um tipo de teologia que nós costumamos denominar também de teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, o fiel é desafiado a contribuir cada vez mais, contribuir financeiramente cada vez mais, para que ele também possa ter um progresso material. Então, segundo essa visão teológica, é a contribuição financeira para o grupo religioso que vai fazer com que ele também cresça materialmente, porque é como se fosse um desafio de fé. Quanto mais ele contribui, mais o sacrifício ele faz e mais Deus, mais a divindade, então vai se preocupar com ele e vai devolver para ele por causa daquele sacrifício que ele está fazendo. Ora, isso também é uma loteria, porque se der certo, é porque a pessoa contribuiu. Mas se der errado, se ele não conseguiu o que ele queria, é porque ele não contribuiu adequadamente ou não teve fé suficiente. Outra coisa também preocupante nessa teologia é a ideia de que todos os males sociais, todos os males que acontecem na vida da pessoa e na sociedade, eles são interpretados como sendo alguma coisa que foi causado por uma ação do mal, por uma ação demoníaca, por um mundo espiritual que tomou conta das pessoas e tomou conta da realidade. E por isso, então, a pobreza, a miséria, ela acontece exatamente por causa dessas ações malignas. Então, a sociedade, a violência, a exploração, ela não é interpretada como sendo como resultado de uma ideologia política, mas como uma ação de um mundo espiritual maligno que age sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas. E as pessoas não precisam se libertar disso para que elas possam prosperar. É comum, então, nos cultos nas celebrações e nos cultos, nas reuniões desses grupos religiosos que seguem essa linha teológica, os cultos se transformarem em verdadeiros shows e aproveitar também para ser vendidos livros, objetos consagrados, realizações de milagres. Os fiéis que frequentam essas igrejas, que frequentam esses grupos, verdadeiramente eles são pessoas de bom coração, que estão ali buscando algo para a sua vida. E eles acreditam fielmente naquilo que está acontecendo naquele local. Mas o que a gente começa a perceber é que essa forma desses grupos, dessas igrejas se comportarem, é uma forma muito parecida com qualquer outra empresa. O líder religioso passa a ser praticamente um gerente que tem objetivos específicos e o objetivo principal muitas vezes é apenas a obtenção de lucro. Sendo assim, o que a gente tem é, na verdade, uma relação entre empresa, gerente e cliente. Os clientes são os fiéis, que vão lá, recebem um produto, porque nesses locais são vendidos, são oferecidos os bens simbólicos ou os bens religiosos para serem consumidos. Por outro lado, é lamentável a gente constatar que a piedade está sendo fonte de lucro. Bem, pessoal, essas eram algumas questões que eu gostaria de trazer para a nossa discussão.
para a nossa reflexão. Nos próximos vídeos nós continuaremos discutindo a questão ainda relacionada à laicidade, ao Estado e a relação entre religião e política. Espero vocês. Até lá.